Então, no dia 6, a gente iniciou esse assunto aqui, ó, Teorema de Pitágoras, né? Então, recordando, a gente viu que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Isso aqui gera para a gente essa fórmula aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, representado pela letra A, é igual a B ao quadrado, né, que é o cateto maior, que a gente combinou, mais C ao quadrado, que é o cateto menor, correto? Bom, para a gente identificar, né, os lados, a gente precisa entender que essa fórmula é aplicada num triângulo retângulo, é um triângulo com um dos ângulos internos com a medida de 90 graus, é o que a gente chama de ângulo reto, tá? Aqui no desenho do triângulo, ele está representado pelo quadradinho com um pontinho no meio, tá? Geralmente ele aparece assim, o ângulo de 90 graus. E as informações que são apresentadas aqui no conceito e na fórmula, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o primeiro passo, a gente precisa identificar onde está o ângulo reto e o lado oposto a gente vai chamar de hipotenusa e representá-la pela letra A. Bom, os outros dois lados que formam o ângulo reto são catetos, tá? E a gente combinou por uma questão didática de correção de exercícios, né? E também para ajudar posteriormente no conteúdo de relações métricas, que o cateto maior vai ser o cateto B, tá? E o cateto menor vai ser o cateto C. Bom, vimos também, né, o conceito que ele utilizou para poder chegar a essa conclusão, né? Que ele pegou o lado aqui que está em vermelho, que é a hipotenusa, observa esse triângulozinho aqui, né? O lado oposto a ele é a hipotenusa, ele pegou esse lado e elevou ao quadrado. Quando ele eleva ao quadrado, ele traz uma medida de área de uma figura plana, né? Que é a área do quadrado. A fórmula da área do quadrado, recordando, é lado elevado ao quadrado. Então, ele utilizou esse conceito, tá vendo? E ele observou que a medida da área da hipotenusa, né? No caso aqui, a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual ao cateto elevado ao quadrado, a área do cateto elevado ao quadrado, somado à área do cateto maior elevado ao quadrado. Então, essas duas áreas de cateto são exatamente iguais, né, à área da hipotenusa. A gente viu essa representação aqui também, né, na demonstração. Vou passar novamente aqui para a gente recordar. Tá vendo? Então, aqui, ó, só para poder entender melhor, deixa eu ver se consigo posicionar aqui. Então, nosso triângulo aqui de amarelo, o ângulo reto está aqui em cima, o lado oposto é a hipotenusa. Vimos também que a hipotenusa é o lado maior do triângulo, né? Retângulo. Então, observa que essa área toda preenchida aqui pela água é a área, né, correspondente à hipotenusa ao quadrado. E ela vai preencher, né? Ela equivale à área dos dois catetos também ao quadrado, nesse caso, né? Para ser área tem que ser cateto ao quadrado. Olha o que vai acontecer aqui, ó. A área hipotenusa ao quadrado, né? Então, observa que aqui ele usou até um conceito mais complexo, né? Que foi o volume. Ele está trabalhando aqui com uma determinada quantidade de água, né? Então, ele trabalha com volume, mas para representar essa questão da área, tá? Então, observa que a área da hipotenusa foi certinho aqui, ó, a área de cada cateto elevado ao quadrado. Bom, voltando. A gente viu também um exemplo da aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, ele é aplicado quando a gente busca aqui um valor não entregue na questão, no probleminha, né? Então, a gente tem aqui a medida dos lados e o Teorema de Pitágoras, eu comentei isso ontem, ele sempre vai ser aplicado quando a gente não tem uma das medidas, tá? Em relação aos lados, né? Então, a gente aprendeu aqui a classificação. Vou fazer junto aqui, ó.
né? O lado oposto ao ângulo reto é o x. A gente viu que é a hipotenusa, representada aqui pela letra A, minúsculo, tá? O nosso cateto menor, a gente combinou de chamar de cateto C, porque na teoria, na verdade, não tem uma ordem, né, em relação ao cateto B e cateto C. Tanto faz aqui, mas para questão de correção, mais na frente vai ajudar a gente também a padronizar as relações métricas. E o cateto maior que nos restou vai ser o cateto B. Bom, uma vez que a gente identifica os lados, é só substituir na fórmula do Pitágoras, né? Então, a fórmula diz o seguinte, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado vai ser o quadrado, A ao quadrado é a hipotenusa. Então, nesse caso aqui vai ser o x, ó. Então, x ao quadrado igual ao cateto B, que vai ser 4 ao quadrado, mais o cateto C, que é 3 ao quadrado. Então, recordando aqui, a gente resolve primeiro a potência, 4 elevado ao quadrado, 16, somado a 3 ao quadrado, né, que é 9. Então, vai dar 25. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. O caso B igual a zero, a gente resolve passando o expoente para o outro lado em forma de raiz, né? Então, teremos a raiz quadrada de 25. E vimos também que a gente só vai utilizar como resposta o valor positivo, tá? Então, mais raiz quadrada de 25 vai ser 5, então vai ficar o 5 positivo. Porque, se tratando de medidas, não convém a gente utilizar valores negativos, né? Até citei um exemplo, ninguém faz uma caminhada de menos 1 quilômetro. Então, nesse caso, a resposta vai ser 5. Tá? A gente viu esse exemplo. Agora vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Deixa eu apagar aqui esse... Vamos dar uma olhada no que a gente tem na nossa lista de exercícios, né? Entender a proposta também na lista de exercícios. Bom, com a data de hoje, então, aparece aqui, ó, dia 8/10. Copie no caderno e resolva, envie uma foto da atividade feita. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa lista 1, é uma lista de entrada, o nosso foco aqui é a identificação dos lados, ok? E a utilização da fórmula, tá? Na lista 2, que a gente vai ver na terça-feira, aí teremos uma outra proposta, né? Porque aqui a gente já vai ter treinado a aplicação da fórmula, a gente vai estar resolvendo os problemas contextualizados, né? Bom, e também o aspiral, utilizando o teorema de Pitágoras. Bom, nessa lista 1, o que aparece para a gente? Ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem, então, né, letra A, B, C, D até a F, correto? Vamos dar uma olhadinha em cada um aqui, tá? Na letra A, ó, o lado oposto ao ângulo reto, o x, hipotenusa, cateto menor, que é o C, o 5, cateto maior, o 12, tá vendo? Então, basta identificar e aplicar a fórmula. Aqui o x apareceu na hipotenusa. No B, olha que interessante, né? Aqui é como se esse triângulo tivesse sofrido uma rotação, né? O ângulo reto está aqui em cima, a gente sempre busca, primeiro passo, a posição do ângulo reto, porque oposto a ele vai estar a hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa também é x, tá? Cateto menor é o C, vai ser o 8, e o cateto maior vai ser o 15. E agora, olha que aparece na letra C, aparece para a gente aqui o valor dos lados em forma de raiz, né? Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de 26, temos a raiz quadrada de 17 e temos o valor de x. E observa que o ângulo reto está aqui embaixo, ó. O lado oposto a ele foi a raiz quadrada de 26. Então, nessa situação, a incógnita não aparece na hipotenusa. Tá? A hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 26. Vamos ver, então, que posição vai aparecer em incógnita. O cateto maior vai ser o 17 e o lado menor vai ser o cateto C. Apareceu em incógnita. Tá? Essa letra C eu vou fazer com vocês na aula. Tudo bem? A gente vê como, como a gente pode resolver essa situação da raiz. Depois que eu fizer a letra C com vocês, a gente tem mais uma questão aqui com raiz. Vou deixar vocês resolverem a letra D, né? Sozinhos também. E na letra E aparece uma situação diferente. Olha que bacana. A gente tem um número aqui, ó, que é 3 vezes a raiz quadrada de 3.
Bom, a raiz quadrada de 3, 3 é um número primo. A raiz quadrada de um número primo vai gerar para a gente um valor irracional. Esse número irracional é infinito, né? E sem dízima periódica. Então, o que acontece? Se a gente tentar primeiro resolver a raiz para buscar esse valor, a gente não vai conseguir resolver esse cálculo, provavelmente, né? Ou a gente não vai ter uma resposta exata. Então, eu vou ensinar aqui o passo a passo também de como resolver a letra E, tá? Durante as aulas. Aqui, quando a gente for aplicar na fórmula, né, a gente vai ter que elevar ao quadrado 3 raiz de 3, a gente tem que elevar o 3 ao quadrado e depois elevar a raiz de 3 ao quadrado, tá bom? Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? E a letra F, olha que interessante. A gente tem aqui um conceito bem amplo, né? Utilizando os valores dos lados aqui, polinômios, tá? Então, observa, ó, o lado oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, está sendo representada pela expressão x mais 9, que é um binômio, tá? É um número só representado por uma expressão, né? X mais 9. Temos também o cateto maior 2x, que é um monômio, e temos o cateto menor, que é o c, que é x mais 3, também representado por um binômio. E como é que a gente resolve um binômio na fórmula, né, utilizando o Teorema de Pitágoras? Bom, o Teorema de Pitágoras, a gente tem que pegar esse lado e elevar ao quadrado. Quando a gente eleva um binômio ao quadrado, x mais 9 ao quadrado, a gente tem a possibilidade de resolver pelos produtos notáveis, que aqui vai ser o quadrado da soma de dois termos, tá? Ou a gente pode fazer a propriedade distributiva, que é base vezes ela mesma, né? Então, se a base aqui é x mais 9, vai ser x mais 9 vezes x mais 9. Então, esse início também, eu vou dar um auxílio durante a aula, ok? Bom, agora eu vou esclarecer as dúvidas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? A gente tem o seguinte na letra C. Ó. O lado oposto ao ângulo reto vai ser a raiz quadrada de 26. Então, identificando aqui os lados, a gente pode dizer então que a raiz quadrada de 26 é a hipotenusa, tá bom? Representada então pela letra A na fórmula. Bom, o meu cateto menor aqui, ó, é o x, então a gente vai chamar de cateto C. Bom, acompanha comigo, vem fazendo junto aí, vamos lá. E a nossa raiz quadrada de 17 vai ser o cateto maior, né? Segundo o desenho da figura, que é o cateto B. Bom, identificamos aqui os lados, né? O próximo passo é utilizar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que diz que é hipotenusa ao quadrado igual a b ao quadrado, que é o cateto b ao quadrado, mais o cateto c ao quadrado. Então, agora a gente vai substituir as letras aqui, ó, pelos valores que a gente já identificou na parte de cima. Vamos lá. Então, vai ficar o seguinte, ó. No lugar do A, a gente vai colocar a raiz quadrada de 26, tá bom? No lugar, então, do B, a gente vai colocar a raiz quadrada de 17. E no lugar do C, a gente tem a nossa incógnita, né? Que é o valor que a gente busca aqui encontrar no probleminha, que vai ser x elevando ao quadrado, x ao quadrado. Bom, olha só. Foi o que eu comentei, né? O 26, se a gente for fatorar o 26, a gente vai ter o seguinte, 26 dividido por 2 vai dar 13. 13 só pode ser por ele mesmo, porque é o número primo ali, né? E por 1. Então, a gente não consegue fazer a fatoração dessa raiz para resolver. E o 17, a raiz quadrada de 17, 17 também é um número primo. Então, não dá para a gente fatorar essas duas raízes, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai aplicar, né, a nossa simplificação de raízes. Quando a gente tem uma raiz quadrada sendo elevada a um expoente quadrado, o que a gente pode fazer, então? A gente pode simplesmente cortar o expoente com a raiz. Olha que legal, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó?
Quando a gente faz esse processo de cortar, a gente puxa o 26 para fora. Tá bom? Eu vou sinalizar aqui fazendo o corte. Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Então, ó, vai ficar 26. Aqui a gente vai fazer esse processo aí. Deixa eu sinalizar esse processo para vocês. Ó. A gente vai estar cortando aqui, ó, a raiz, ó, com o expoente. Tá? Isso pode ser feito quando o índice da raiz é igual ao expoente que a gente está utilizando no cálculo. Nesse caso aqui, o índice não aparece escrito, né? Só aparece a partir da raiz cúbica, lembra? Do conteúdo de radicais. Raiz cúbica, raiz quarta, já aparece aqui um índice. Quando é raiz quadrada, não é utilizada essa escrita, mas a gente tem que saber que esse índice é 2 e possibilita a simplificação caso o expoente seja quadrado também. A mesma coisa a gente vai fazer com 17, tá vendo lá? A gente corta e puxa o 17, que está no radicando, para fora. Então, teremos o seguinte, ó, puxando 17 para fora, mas aqui não tem jeito, né? X ao quadrado permanece. Ok. Agora, como é que a gente pode resolver essa situação? A gente pode organizar a nossa equação. Né? A gente aprendemos, né, na equação do primeiro grau, que é número para um lado, letra para o outro. A gente pode manter esse padrão aqui, ó. Só que quando a gente altera o x ao quadrado de lugar em relação à igualdade, ele vai passar com um sinal negativo, tá bom? O 26 é a mesma coisa. A gente vai passar o 26 aqui, ó, para a nossa direita. Então, ele vai passar com o sinal negativo. Não pode esquecer de alterar o sinal, tá bom? E o 17 já está na posição dele ali. Ele não vem escrito, mas ele é positivo. Bom, próximo passo, a gente não pode deixar a nossa incógnita com o sinal negativo. Então, a gente vai precisar multiplicar toda a nossa equação por menos 1. Tá? Ok? Acompanha comigo, então. Multiplicando por menos 1, o que vai acontecer? A gente vai alterar o sinal de todos eles, tá? Basicamente isso. Bem simples, né? Então, continuando aqui, ó. Menos com menos, o x vai ficar positivo. Menos com menos, o 26 vai ficar positivo. E o 17, ó, mais com menos, o 17 vai ficar negativo, tá bom? Continuando aqui, deixa eu só simplificar aqui teríamos o seguinte, ó. Continuando o cálculo, 26 menos 17, teremos, então, aqui, x elevado ao quadrado igual a 26 menos 17, 9, né? Agora a gente resolve o expoente passando para o outro lado, vai passar em forma de raiz, assim, que a gente aprendeu, né? Então, teremos uma raiz quadrada de 9, e foi que eu comentei, né? A gente só utiliza valores positivos aqui, então teremos o seguinte, x igual a 3, tá bom? Então, aqui é um valor natural, né? Essa é a nossa resposta, eu vou até destacar aqui, vou botar em vermelho, tá?